A gente está seguindo aqui para a terceira palestra do dia e a última, né, para fechar a quarta com chave de ouro. Eu tive que pensar aqui, porque eu sou meio ruim de dia. O programador é assim, né? A gente está na quarta, acha que é a sexta, está na segunda, acha que é a terça. E um evento no meio da quarta ainda, aí é que é mais único ainda, né? Para ficar melhor ainda. A última palestra vai ser a do Fausto agora. E aí, como é seu nome? Você fez a pergunta? Noemi Roberta. Mas você quer Noemi ou quer Roberta? Ou você quer os dois de uma vez? Pronto, Noemi e Roberta. É a Sandra Alessandra, Stephanie Merichetti. Até que aquele nome composto, né? Noemi e Roberta, só aceita o nome composto. Vou chamar de Roberta, que é mais diminutivo, é um nome só. A Roberta falou algo interessante e aí conecta exatamente com a palestra do Fausto. Ela falou que às vezes a gente tem eventos que é sempre muito básico, muito básico. E assim, existe um motivo para isso. Em São Paulo tem eventos mais avançados. Alagoas, a comunidade ainda, ela ainda fica naquele nível de será que tem gente o bastante para eu botar um tema hardcore aqui e ter gente aqui? Então, por isso que os eventos sempre eles ainda ficam no meio de junho, intermediário. É o que a gente está pensando no ano que vem no Maceió, que é a maior comunidade, infelizmente. Eu sou da Canoa, eu sei disso, eu moro em Maceió, mas eu sou da Canoa. Vocês vão ter que sair daqui para ir para lá para ver esse evento, se for organizado. A gente vai tentar trazer um evento mais técnico mesmo, aquela parada sinistra que é só coisa mais hardcore, para fazer um teste e ver se vai dar certo. Mas aí tem palestras, sim, no meio de eventos como esses, que parecem ser uns eventos mais iniciantes. Tem palestras, sim, que sobem o nível um pouquinho. E aí a palestra do Fausto vai fazer isso, porque ele vai falar sobre uma questão que muita gente não fala, que é segurança, observabilidade, como você se preocupar com isso. Eu tenho 18 anos de programação e eu só vim me preocupar com segurança no ano 12 de trabalho. Olha que subestimagem que eu dei, né? E muita gente faz isso. A gente aprende a programar, se chama de sênior, tem 8 anos de programação e nunca se preocupou com SQL Injection lá, e no código que faz ali, todo mundo roubando seus bancos ali, sem você saber. Então, palestras de segurança e de observabilidade, mesmo que você não seja um arquiteto, um engenheiro, um desenvolvedor focado em segurança, são muito importantes, porque elas devem demonstrar para a gente, pelo menos um mínimo que a gente deve saber. Eu tenho certeza que o Fausto vai mostrar isso aqui para vocês. Ele que é uma fera, o Fausto trabalha em programação também há décadas, para não ser enxamoso, né? Mas já sendo. E é uma honra poder ter ele aqui também, mais uma vez, em Alagoas. Salva de palmas, galera, para o Fausto, para estar com a gente aqui. Valeu, meu querido. Então, gente, inclusive, esse caso que o Durval falou é interessante. Eu vou falar um pouquinho antes de começar, que é bem legal. A gente teve recente, eu acho que todo mundo aqui, e quem está online também, deve lembrar do caso emblemático do Log4j. Acho que todo mundo viu isso, foi noticiado em várias mídias e tudo mais. Basicamente, que é ferramenta de log. Aí você, poxa, Fausto, mas uma ferramenta de log causou uma brecha de segurança de nível catastrófico no mundo inteiro. Sim. Lembra, todo mundo aqui já instalou o Java na máquina, né? Quem já instalou o Java na sua máquina? O que é que tem toda vez que a gente instala o Java na máquina, qual é a frase que aparece lá pra gente? Não sei quantos milhões de dispositivos usam Java, né? Beleza? Quantos sistemas vocês acham que usam Java pelo mundo inteiro hoje? E adivinha qual era, praticamente na maioria, a ferramenta default de fazer log? Poxa, é engraçado a gente pensar nisso, mas aconteceu mesmo. É bizarro. Então, assim, para pensar que a gente muitas vezes não acha que está desprotegido. E teve outros casos. Tinha uma brincadeira que o pessoal fazia um tempo atrás com os VPS. Quando você expunha um VPS direto na web, tinha um bug no Apache que se você mandasse um comando de uma forma específica no carry parameter, o Apache executava isso na máquina e dava acesso boot para o atacante. Ou seja, você perdia seu VPS. Então, pode acontecer. Bom, meu nome é Fausto Blanco, sou manauara, tenho meus quase 15 anos de mercado aí. Sou administrador do Engla Brasil, trabalho hoje exclusivamente com mobile, então, graças a Deus, de conseguir trabalhar com o que eu gosto, né? E palestro, falo sobre mobile, sobre Flutter, essencialmente, na maioria das vezes. Hoje eu estou trazendo um tema
um pouco mais abrangente, mas não deixa de estar correlacionado, porque a gente trabalha muito perto disso. E, não menos importante, sou analista sênior lá no Banco BV. Bom, a gente já passou pela parte menos importante e a gente vai para a parte importante. Segurança, ela é um conjunto de camadas que se apoiam entre si. Se a gente não conectar essas camadas, não criar essas camadas, a gente fica vulnerável. É um fato. Imagina o seguinte: você tem uma varanda e você tem a porta da sala. Você dorme sem fechar a porta da varanda? Não tem como. Você dorme sem fechar a porta da sala? Você fecha as duas. Você dorme mais tranquilo. Não dorme? Não dorme. Por quê? Porque as camadas vão se apoiar entre si. Então, é muito sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu vou seguir para as ações práticas. O que essas ações práticas? É o que a gente faz dentro de um app, o que a gente monitora para conseguir... Não vai estar tudo, tá, gente? Então, aqui é vamos dizer assim, a ideia é pincelar. Eu vou jogar um bocado de conhecimento na cabeça de vocês, e aí, quem tiver dúvida, a gente discute aqui algumas perguntas no final. Quem ainda tiver dúvida, a gente fica bebendo e discutindo ali fora depois, um pouquinho. Quem está online, me procura, a gente tenta sanar essas dúvidas ou direcionar para os materiais. Então, quais são as ações práticas que a gente costuma elencar, que são mega importantes para a gente monitorar dentro do nosso aplicativo? Hook, root, distribuição, integridade e virtualização. A gente vai passar em cada uma delas e depois entre outros temas. Então, peraí que o passador é novo. Bom, root. O que é root? Root, ele é uma forma de você, vamos dizer assim, abrir as possibilidades. É a primeira etapa. Basicamente, o kernel do Android, ele tem uma estrutura que é definida e conhecida e homologada. Se você altera qual versão do kernel você vai rodar, qual bootloader você vai usar, você está roteando seu aparelho. Fala, mas por que isso causa uma vulnerabilidade? Porque a gente tem o que é que acontece? As configurações dos sistemas podem ser alteradas. Esse é o principal ponto. Imagine que você ligou o root do seu app, sei lá, para usar um fake GPS ou qualquer outra coisa. Enfim, a gente pode pensar em várias possibilidades. E aí eu estou fazendo a transação num app bancário e eu estou num lugar, mas eu estou dizendo para o banco que eu estou em outro. O banco vai achar que o risco é baixo, porque eu estou em casa, sei lá, mas na verdade eu não estou em casa, estou no meio da rua. Tudo bem, se for eu. E se for o atacante? A gente teve um probleminha aí, né? Então é muito nessa pegada. Então o root, ele é a porta de entrada, ele vai abrir as possibilidades para o resto que está por vir. E qual é esse resto? Então, quem aqui já jogou um joguinho no computador? Todo mundo, pessoal de casa. Quem já usou o Cheat Engine para manipular os dados do jogo? Tem um pessoal ali que é mais hardcore um pouquinho. Então, o Cheat Engine faz essa próxima etapa aqui, ó. Espera aí, eu estou dando passador novo. Hook. Ele faz manipulação dos endereços de memória. Ou seja, o app está processando um dado que está num ponto da memória. E aí você foi lá e, puf, opa, meu saldo agora é R$5.000, antes era 0. Como é que isso aconteceu? Por que eu deixei acontecer? Então é um pouco nessa linha. Fausto, mas meu app não é bancário, é um app, sei lá, pensar que é um app de e-commerce. Imagine se o valor que eu vou pagar no carrinho está zerado. Começa a fazer um pouco de sentido a gente se proteger contra determinados pontos de vulnerabilidade. Nem sempre a gente vai ter uma ferramenta cara que vai nos proteger desses pontos, mas é importantíssimo a gente tentar sanar isso. Tem várias bibliotecas dentro do universo do mobile e frameworks de teste para a gente conseguir se ajudar a se proteger. Então, a comunidade é mega ativa.
nesse sentido, mas ainda assim são conteúdos que não estão traduzidos, ou que a gente tem problema para encontrar as técnicas corretas. Estou dizendo passador, não ajuda. A gente tem a distribuição. Fausto, por que você está botando distribuição? É só o link das lojas aqui e tal. Pô, beleza. Gente, quem aqui já viu o caso do Brasdex? Lá, o vírus que alterava o valor do Pix do pessoal para o total do saldo em conta. Acho que todo mundo viu falar dessa história no início do ano passado, desse ano, né? O Brasdex, ele fazia algo que só é possível se você tem uma versão do app customizada ou uma vulnerabilidade, que foi o que ele explorou. Só que quando você tem essa versão do app customizada, sabe, por exemplo, quando mandam baixar um app que não está na loja e você instala lá, dando as permissões para ser instalado? Aquilo é uma ferramenta chamada sideloading, que todo mundo está brigando para a Apple poder deixar a gente fazer isso, porque eu quero que aconteça. Mas, ao mesmo tempo, a gente fazer isso torna o nosso sistema mais vulnerável. Então, quando eu não permito que meu app seja instalado por sideload, eu evito que a versão que está na mão do meu cliente não seja aquela que eu realmente disponibilizei para ele. Como é que eu faço isso? No Android, a gente assina um certificado para subir o app e a loja reassina para você fazer o download. Esse certificado que você faz a reassinatura na loja, ele tem uma hash que vai identificar ele. O que você pode fazer é, de alguma forma, ter essa hash no teu app e verificar se a assinatura do app que você está abrindo é a assinatura que você conhece. Se não for, crash, exibiu a mensagem, aí vai do que você pretende fazer. Vou falar sobre a parte de mensagem no final. Amazon App Store é Android, Huawei é Android, então não muda muito. Mesmo sistema, assinatura. Eu não lembro se ela sobrescreve. Se não sobrescrever, é só usar de upload. Microsoft e Apple têm as firulas delas lá, que aí tem que estudar específico para elas. O da Apple nem precisa, porque não tem forma hoje de fazer isso, né? Mas quando tiver, provavelmente a gente vai ter uma API ou alguma coisa para checar. E... cadê? Vou pegar a manha dele até o final. Vamos lá. O que é checagem de integridade? Todo mundo já usou o Git aqui. O pessoal de casa também. Então, o Git, ele pega, toda vez que você faz uma alteração, ele gera um hash de todos os arquivos alterados e te entrega, que é o nosso hash do commit. Tem outras coisas ali, mas, em suma, ele fez isso. Aquilo ali está checando que a integridade daquela transação foi feita com aqueles arquivos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar todos os arquivos do nosso app e vamos pegar e vamos hashear eles e fazer a checagem disso quando o app abrir. E a cada execução de alguma coisa, durante o processo de execução, sei lá, vou fazer um pedaço aqui que é um pouco mais delicado, eu vou fazer uma checagem, ver se nenhum arquivo foi alterado. Por que isso é importante? Porque a alteração, a manipulação do arquivo, ela pode acontecer e não é difícil. Você abrir um bundle, o APK mesmo é um zip. Então, se você troca lá o ponto APK por um ponto zip, edita, depois troca para APK de novo, roda o bundle e dá uma align, ou dá uma align, ele vai reassinar com a tua chave nova. Se você não fez aquelas outras 3 proteções que eu falei, pronto, você acabou de liberar a quarta. Tá vendo que as camadas elas se ajudam? Então vai muito nessa pegada. A gente tem virtualização e emulação. Fausto, mas eu gosto de rodar o meu app no emulador, é legal. Testar no emulador às vezes é bom. Eu não gosto muito, prefiro o device físico na maioria das vezes. Mas de vez em quando é bom no emulador ou no simulador. Só que a gente não quer que a versão final do nosso app ela seja rodada no emulador. Por quê? Porque o emulador ele é roteável fácil, ele é manipulável,
ele abre portas de problemas de arquitetura x86 muitas vezes, então você acaba se tornando vulnerável por conta da arquitetura do chip. Não que o ARM fique de fora, tá? Mas a gente tem brechas e brechas. Então é bom a gente trabalhar com as conhecidas, na maioria das vezes. Então, a detecção dessas vulnerabilidades, desses pontos, ela vai partir de padrões, de analisar esses padrões. Como é que a gente faz essa análise? A gente vai em cima de, como é que eu vou identificar o emulador? Porque a pessoa pode manipular isso no root, no hook. Então, você vai complementando as checagens e vai, em cima disso, trabalhando para entregar o melhor tratamento para isso. Aí a gente vai seguindo e acabou. Então, a gente acabou toda a parte prática. Então, a gente vai entrar agora um pouco na filosofia. O que é que a gente protege? Por que a gente protege? O AR, ele é uma organização mundial de várias pessoas que trabalham com segurança e ele tem o top 10. Eu vou trazer um pedaço do top 10, né, de 2023, para vocês, porque, de novo, a gente não tem tanto tempo, queria, mas a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho do uso incorreto de credenciais, a parte de segurança, de cadeia de suprimentos, autenticação e autorização, comunicação insegura e validação de entrada e saída. Validação de entrada e saída a gente já falou. O Duval falou de SQL Injection, falou... a gente pode fazer isso com XRS, que é o Cross-Site Script que a gente aplicava direto no JavaScript. Então, tem várias formas de fazer isso, juntar os dois, fazer um track mais benevolente ainda. São várias as possibilidades. Então, a gente vem para o uso incorreto das credenciais. Quem aqui, presencial e online, tem uma senha superior, olha bem a frase, tem uma senha superior a 14 caracteres, a 16, a 20. Caramba, só tem 2 pessoas realmente protegidas. Porque 14 caracteres você estripa em, sei lá, acho que 14 horas, 10 horas, uma coisa assim. E nem precisa ser um supercomputador. Então, e se força bruta, tá? Acima de 20 caracteres, acho que é anos, décadas. Então, não é que a gente está protegido, mas está quase lá. A menos que o cara tenha um computador quântico, aí a gente tem problemas. Mas segurança é a briga de gato e rato. Então, você protege de um lado, aqui é cobertor curto. Você cobre os ombros, descobre os pés. Você cobre os pés, descobre os ombros. Aí você vê onde é que você quer passar frio. É muito sobre isso. Então, quando é que a gente pode dizer que a gente teve um uso incorreto de credenciais? A gente tem senhas salvas ou sendo trafegadas sem criptografia. A gente tem autenticação baseada em SMS. Não estou dizendo que o 2FA é ruim. Estou dizendo que o 2FA via SMS ele é problemático. Infelizmente, a gente não pode mais confiar, como a gente confiava no passado, nas nossas operadoras de telefonia que vão trabalhar como deveriam e não vão vazar as chaves ou, sei lá, deixar alguém lá. E deixar alguém lá acessar essas informações ou capturar esses dados. E a questão das senhas fáceis de adivinhar, que eu comentei. Então, usar um bom cofre de senhas é sempre legal. A gente vem para o que a gente falou agora, segurança da cadeia de suprimentos. O que é isso? A falta de controle e a falta de testes. Testar segurança é uma coisa complicada. Por quê? Quantas pessoas vocês conhecem que trabalham com segurança diretamente? A resposta já está aqui. A pessoa que vai testar, ela tem que saber o que ela está testando. Para ela saber o que ela está testando, ela tem que ter conhecimento na área. Então, ela tem que entender que ela vai penetrar uma defesa
e que as brechas que ela encontrar, ela tem que documentar para que elas sejam sanadas. Mas isso era para vir do QA. Mas a gente hoje está no mercado que o QA ele é um tester e em vez de fazer toda uma cadeia. Então a gente tem vários problemas, a gente estava discutindo ali fora, a gente tem vários problemas em cima da nossa cadeia de suprimentos como devs, como engenheiros. Então, no todo, a gente acaba tendo que fazer mais de um papel. Então é sempre bom, quando a gente fala de segurança, a gente também fazer a nossa parte. Então, testar a segurança. Valide se os campos estão sempre passando o que deveriam passar, se estão validando o que deveriam validar, se estão deixando as coisas andarem. A questão do controle... Peraí. O due diligence com os fornecedores de terceiros. Isso é basicamente você fazer com que se você tem um SDK de um fornecedor, você vai deixar a cargo dele fazer essa bateria de testes. E claro que se você encontrar alguma coisa, você vai repassar para ele poder corrigir. A exigência, né, dos fornecedores seguirem essas boas práticas é a gente sempre testar componentes de terceiros. Então, abrir ali, fazer uma engenharia reversa, rodar um JAT-X para tentar ver o que tem dentro, ver se está ofuscado direitinho, ver se não tem nada ali perdido, né, uma senha perdida ali no meio do código, um comentário que deixa passar, essas coisas. Então, a gente vai para autenticação e autorização. Quem é que tem 2FA habilitado? Nossa. Autenticação dos fatores, gente. Desculpa. Porque às vezes eu me empolgo no sistema em inglês. Então, todo mundo tem, né? Pelo amor de Deus. Ninguém está fora. Amém. Então, por que isso é importante? Quando a gente fala de ataque, a gente está falando de força bruta, a nossa senha é a primeira camada de segurança. Mas se a gente tem o segundo fator de autenticação, esse segundo fator ele se torna a nossa próxima camada de segurança. E isso isso demanda da gente como usuário. Lembra que aqui eu estou falando da gente como usuário. A gente como usuário tem que exigir esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, o Inter faz isso, o Itaú exibe. Vários apps, eles fazem por baixo dos panos ou a parte de 2FA exigindo uma segunda informação. Às vezes a senha do cartão, às vezes o Banco do Brasil, acho que fez uma época, você tinha uns questionários, tipo, você tinha que dizer o nome da mãe, a data de aniversário, um negócio lá no meio do... Você correndo lá, fazer o Pix e te confirmar umas perguntas que nem você esperava. Então acontece, aí você não lembra se o nome da sua mãe está com acento ou sem acento, o cara ainda bota as duas opções, aí você começa a suar frio. Então isso entra um pouquinho na parte que eu vou falar um pouco mais na frente, que é a de mensagem. Eu estou falando muito dessa parte, mas ela é mega importante. Tá? Os UX eles me odeiam, porque eu fico discutindo com eles um bocado de coisa desse tipo. Então, autenticação e autorização. Aí a gente vem para validação de entrada e saída. Então, quem aqui já implementou um regex daqueles bem brabo assim no campo, para ele não deixar o e-mail passar? Ele não deixar. Você digita o e-mail válido e ele não deixa passar. E aí? Então, é mesmo válido, às vezes quebra e ele não deixa passar. Eu vou dar um exemplo muito prático disso. Quem aqui já usou quem aqui tem Gmail? Quem aqui já usou um mais com alguma tag depois do nome do e-mail, antes do @gmail? Oi. E há mais gente do que da outra palestra. Então, assim, você pega isso, para quem não sabe o que é, tá? Porque muita gente não conhece mesmo isso é muito antigo. Isso é um bug que virou feature. Bem legal isso aí. Basicamente é o seguinte, todo mundo tem seu e-mail, né? Vamos lá, fausto@gmail.com. Eu quero que tudo que eu chegue no meu e-mail
chegue já direcionado com a caixa de entrada específica ou tagueado com um negócio específico. Esse negócio específico é o mais e um termo que eu vou colocar na frente. Então, supor, coloquei lá, vim me cadastrar aqui no DevFest, coloquei lá, Fausto mais devfest@gmail.com. Ele vai cair lá na minha caixa de entrada já com a tagzinha do DevFest Arapiraca. Eu consigo filtrar, eu consigo deixar automatizado isso. Eu consigo jogar direto para a caixa de spam. Não que seja o caso da gente. Mas eu consigo fazer isso de forma automatizada. Então isso é prático. Mas não passa na maioria dos validadores de e-mail. E eu falo com propriedade. Porque muitas vezes, por ser um caractere especial, o time de segurança não deixou passar. Então é aí que a gente entra na validação de entrada e saída. Nem sempre o time de segurança está 100% certo, mas também nem sempre está 100% errado. E aí é aquela questão de você ponderar se vale o risco, e se valer o risco, você liberar o mais e não liberar os outros caracteres especiais. Porque imagina se chega lá no campo do e-mail uma aspa, injetando um SQL e fechando a aspa. Não é bonito. Então, a validação de entrada e saída ela é muito importante. E a de saída, principalmente, com proteção de dados, não só dos usuários, mas também da aplicação. Então, o retorno da API, o ideal é que seja apenas aquilo que vai ser usado. Se você tem dados a mais, você tenta mitigar ali, tratar na saída para não ponderar isso. Né? Aquilo que a gente estava falando. E a comunicação insegura, que a gente vai falar no próximo slide. Eu vou pular isso daqui, que eu tinha ocultado, inclusive. E aí a gente vem para a camada de rede. Por que eu pulei aquilo ali? Porque a gente vai direto para a prática disso. Quem aqui já fez checagem de PIN? Oi? Já fez checagem de certificado? Evitar man in the middle. Então, na camada de rede, a gente tem, basicamente, tem mais, tá, gente? Mas a gente tem, basicamente, essas três proteções. A gente tem PIN, MTLS e criptografia. Criptografia é um negócio pesado. Eu coloco aqui, mas a gente não vai aprofundar muito. Até porque merece uma palestra só dela. Então, denso aqui é o negócio. Mas aí, vamos lá. Isso aqui, eu falei na outra tal, que eu vou falar aqui. Todo, sem nenhuma exceção, todo dev que se preze, ele tem que conhecer esses dois carinhas aqui. Que é o que o Durval estava falando. A gente chega num ponto na carreira que os questionamentos, eles param de ser você sabe fazer e você sabe fazer com segurança. Com alguma proteção. E isso é muito importante. O que é o PIN? Olha o textão. Vou resumir para vocês. Todo mundo aqui acessou lá, sei lá, o Shoptime, a Americana, a Amazon, né? Ali na semana da Black Friday, comprar alguma coisa, não conseguiu, ou conseguiu, aí vai cada um. E aí, lá no cantinho no site, tinha o cadeadozinho. Aquele cadeado significa que o servidor está assinado com um certificado. Esse certificado ele é composto por uma chave pública e uma chave privada. A chave pública, a PEN, ela é exposta no site. Então, toda requisição que é feita em HTTPS vai transmitir a chave pública desse certificado até o cliente que estiver chamando. Até aí, beleza, o protocolo HTTP. O que é o PIN? É você checar se esse certificado é o que você conhece. Então, você embarca um certificado na sua aplicação dizendo, olha, esse cara aqui você deixa passar. Beleza? Beleza. E aí, sei lá, alguém chega no meio, coloca um proxy, muda algumas coisas e ele vai quebrar o certificado. Então, ele vai ter que assinar de novo. Quando ele assinar o certificado sendo diferente, opa, você não tem a senha para entrar, não. Vai entrar aqui, não. Não vai passar. Então, é basicamente isso, PIN. Ele vai ser o seu porteiro. Fausto, mas aí você falou do MTLS. O MTLS é você fazer isso em duas vias. Qual é a segunda via? Toda requisição que sai do seu aplicativo,
do seu navegador, ela não necessariamente ela está segura. Por que ela não está segura? Porque nem tudo que a gente faz por padrão, ele vai estar protegido. Então a gente precisa adicionar camadas. O protocolo do HTTPS, ele prevê que você pode ocupar uma certa quantidade de bytes com a assinatura do seu certificado em cima do pacote da requisição. Fausto, você falou um porrada sobre letrinha. Resumindo, imagina que você tem uma casca quebrada ali em 2 bandas e seu pacote é uma bolinha que você vai botar dentro dessa casca. Quando ele chega do outro lado, você assinou aquela casca. Quando chegou lá do outro lado, você pegou e disse, opa, conheço esse cara aqui, sei quem é. Porque esse certificado ele foi gerado para aquele usuário. Isso é o mútuo. É você saber quem fez, quando fez e aonde fez. As duas técnicas vão evitar man the middle, substituições e tudo mais, porque você está fazendo a checagem tanto no cliente quanto no servidor de tudo que está sendo feito. A gente vem para a criptografia. Eu vou pincelar, porque isso aqui é bem complicado. Mas de forma bem resumida, a gente tem aqui o sender, que seria o nosso cliente, e o receiver, que seria o servidor. Os dois eles vão conhecer uma key, uma chave K. De forma resumida, o que é que o desenho prevê? Toda mensagem que sai do app é criptografada, o body da requisição. Toda mensagem que chega na infra é descriptografado, o body da requisição. E é repassado para o executor, né, para o controller, o componente lá do lado da infra, do seu back-end, a mensagem descriptografada. Quando a mensagem é devolvida, ela é passada, é criptografada, pela mesma chave que o front conhece. Isso pode ser feito de várias formas, e aí entra a questão da técnica que você vai usar para aplicar. Qual a importância disso? Quem interceptar sua mensagem não vai saber o que tem dentro dela. Isso é importante para alguns casos, algumas informações sensíveis. Na minha opinião, todo mundo deveria usar. Mas a gente tem um custo computacional quando a gente fala de criptografia. Isso é muito pesado. Então, alguns devices teriam que ficar de fora da linha de corte, o que acaba, às vezes, atrapalhando um pouquinho os planos da empresa de fazer alguma coisa do gênero. E, para finalizar, não menos importante, que eu acho isso importante pra cacete, UX. A importância da mensagem certa na hora certa. Quem aqui já usou um app e, do nada, ele crashou? Agora, quem aqui fez isso com um app rootado, fazendo manipulação de memória, no emulador? Não, você tem que se abaixar, né? Tá difícil. Então, basicamente, o que é que acontece? Por padrão, a maioria Por padrão, a maioria das ferramentas ela vai executar um crash. Fausto, isso é bom ou é ruim? Não sei. Vocês gostam? Era melhor a mensagem, dizendo, olha, não está tão bom quanto deveria, mas você pode melhorar. Né? Pegadinha do malandro, o Sérgio Malandro, uma coisa assim. Várias formas da gente tentar quebrar o gelo num momento tão triste quanto esse. Ainda mais quando a gente sabe por que vai encaixar, porque a gente causou o crash, nesse caso. Mas aí, entra um ponto. O app aberto é uma fonte inesgotável de informação para o atacante que sabe o que estiver procurando e onde procurar. Aqui são os exemplos. Tem, acho que aqui é o Next, aqui é o C6 e aqui é o PicPay. São exemplos, eu abri com o Samarrutado uns anos atrás, provavelmente as telas já mudaram. O Next eu nem lembro mais se existe. Mas se vocês abrirem, faz o experimento, roteia um emulador e tenta instalar o app do banco de vocês. Provavelmente ele vai acusar uma mensagem ou vai crashar direto. Aí é cada um, né? Eu tenho um device ali que eu tenho uns 30 apps instalados só para ficar brincando de comparar, né? Tipo, eu fiz isso aqui, será que tá igual o coleguinha? E assim vai. Bom, é isso.
Muito obrigado a todos. Fotinha da meu lar. E quem quiser, QR Code aí com todas as minhas redes sociais, link de eventos futuros. Pode mandar em qualquer rede pergunta, não tem besteira não. Lembrando de responder, a gente responde. Boa, valeu, Fausto. Acho que é esse microfone aqui, tá no microfone, vou ficar aqui. Alguém tem alguma pergunta? E aí, galera, alguma pergunta? Já não tá aqui, deixa eu ir ali pra ver. Deixa eu ver se tem pergunta no online ali. Pera aí. Não sei nem como é que me ajuda. Bora, gente, eu tô olhando o chat aqui, do online. Ele não tá tudo aberto aqui, não. Acho que é no outro ali. Peraí. É nesse aqui. Essa bicha no meu. Peraí. Esse aqui crashou de vez. Não. Coisa aqui. Aqui, eu acho. Não. Tá no outro. Chame Gerlan. Gerlan, por favor, compareça para nos ajudar aqui. Chama ele ali que o programador não sabe mexer não nessas coisas. É muito técnico esse negócio. Se fosse uma impressora, ninguém ajeitava. Então. Depois o Gustavo tem uma piada para contar. Olha aqui, ó. Aqui tá uma pergunta. Pronto, muito bem, salvou a gente. Por nada. Não, acredito que seja simples, mas algo realmente que a maioria dos júniores e etc. pode ter dúvida. Em relação ao método mobile, muitas vezes a gente precisa salvar os dados do usuário Olha isso, tem pergunta. localmente. E aí eu gostaria de saber quais são os métodos, mesmo que triviais, assim, de assegurar que a informação do usuário ela seja salva da melhor maneira possível, mesmo que seja algo trivial, mesmo que não tenha uma segurança ali máxima. Pergunta excelentíssima. Obrigado. Vamos lá. A gente nunca está 100% seguro. Então, a gente parte desse pressuposto. Então, o Shared Preference e o Keychain, no caso do iOS, eles vão nos fornecer um setup de sandbox para o nosso app. Fausto, isso é seguro? Até um certo ponto, né? A borracha é isolante até um certo ponto também. Só que chega uma hora que você aplica uma carga e ela cede. É exatamente igual. A física vem para a computação dessa hora. Então, basicamente é o seguinte. Criptografa antes de salvar. É custoso, mas se você está salvando um dado sensível e você precisa daquela camada de segurança, você criptografa. Fausto, como é que eu criptografo? Eu acho que seria a próxima pergunta. Tem N pacotes, tem N formas, tem implementação nativa que você usa plugin, tem implementação direto no Dart, que você falou que trabalha com Flutter. Salvo engano, o nome do pacote é CryptoUtils, ele tem um superset de algoritmos de criptografia gigantesco. Usei por muito tempo, há vários projetinhos, inclusive eu estou fazendo o que seria a talk daqui, né? Eu estou fazendo um baita do exemplo só sobre isso, para mostrar como funciona e por que é importante a gente usar, até para dados que estão estáticos na aplicação. É bem legal. Mas, para ter respondido, tudo que for salvar, você criptografa. É a mesma coisa da camada de rede. Foi sair do app, criptografa para salvar. Foi voltar para o app, descriptografa para exibir. E trafega, pelo menos em memória, tenta trafegar descriptografado. Se vê que está tendo ataque dessa forma, só descriptografa para mostrar mesmo na tela. Eu passo o resto do percurso todo criptografado. Respondeu? Mais alguma pergunta? Bem, galera, eu queria agradecer mais uma vez ao Fausto por ter vindo de Pernambuco para cá.
Mais uma salva de palmas para ele antes de ele sair do palco. Valeu, Faustão, parabéns. Agradecer também aos 2 palestrantes anteriores, né, o Rodrigo, que eu sou que está dando mentoria aí no YouTube, está tirando a dúvida de todo mundo no chat. Pokémon. Tá sofrendo. Pokémon. Gente. E o Gustavo, que está lá fora já se embriagando, eu acho. Né? E o Gustavo vai se embriagar. E tem uma pergunta aqui, Rodrigo. Tem uma pergunta, Fausto. Aí. Fausto, posso trafegar sem texto puro nas minhas requisições HTTP? Nunca pode. Nunca. Em forma alguma, nem no cabeçalho, nem no corpo da requisição. Tá. Mas vamos lá. Se você tem que trafegar, porque em algum momento a senha tem que sair da máquina, que você está lá digitando ela, seja o computador, seja o celular, o que for, e essa senha tem que ir para o servidor de algum jeito. Sim. Lembra que eu falei do HMAC? Você tem uma chave no teu device que a infra conhece essa chave. O ideal é que a senha seja criptografada na fonte, no momento que ela é digitada, e a partir dali ela trafegue criptografada até chegar na tua infra. Precisou salvar local? Salva criptografado. Qual algoritmo usar? Tem vários. Tem acho que é SHA-20 e tem o AES-256, o 512, o 1024. Aí depende do quão potente você vai querer que o negócio seja. Quanto maior o nível de criptografia, mais recurso vai precisar. Quanto mais recurso precisar, você vai precisar do celular mais potente para rodar. E aí, mais uma vez, você vai onerar a experiência do cliente em prol da segurança. Pondera se faz sentido e até onde faz sentido. Porque um 2048 bits é segurança bancária de nível do teclado do banco que fica no coisa. Não precisa disso tudo, muitas vezes. Basta um SHA-1024, um 256, um 512 mesmo, resolve ali a maioria das vezes. Valeu. Boa. Acho que está muito bem respondido. Inclusive, SHA-256 é que a galera mais usa nas empresas lá fora, para aplicação convencional, né? Qualquer projeto que você vai mexer legado, naturalmente a biblioteca que estão usando é SHA-256. Vai para a banca aí é outra história, né? Tem que subir o nível quando é banco. Mas para salvar a senha do cara onde está guardando os Pokémon dele na Poké. Como é o nome? Poké o quê? Pokédex. Aí não precisa. Botou aqui lindo, viu? Bem, vamos encerrar de novo então, né? Mas, obrigado, Fausto. Tem outra pergunta para encerrar o evento 3 vezes? Não.